Com vocês está começando a Rádio São Felipe Neri. No programa Política se faz com alegria. Nós temos os convidados de hoje vindo diretamente da China. E aqui nós temos um analítico político chamado Xingu Manchun, que levantará algumas perguntas e nos dará uma opinião sobre o governo político da China. Também trouxemos o historiador Calha Shimidechayoko, que é o ganhador do Prêmio Nobel Melhor Brasileiro que fugiu da China em 2021. Ele nos trará alguns maiores dados, informações que revelará os bastidores do que acontece na política na China. Para compreendermos os nossos convidados que falam apenas chinês, convidamos para traduzir eles mesmos, para que eles mesmos possam traduzir eles mesmos. Para completar a nossa mesa de debate, trouxemos também uma estudante de filosofia, conhecida como Thalita Democrática. Para ela, qualquer ditadura é democracia. Mas como no Brasil temos uma falsa democracia, onde a filosofia não tem valor algum, deixaremos Thalita para o fim da discussão. Agora aumente o volume do seu rádio e com vocês, Xin Shangchuan. Partindo da perspectiva de que a democracia é um tipo de organização social no qual o controle político é, em tese, exercido pelo povo, e de que essa estrutura resulta em um sistema governamental formado pela livre escolha de governantes, observando a maioria da população e por meio do voto, e ainda de que isso irá implicar diretamente na vida pública e privada, econômica, social e cultural, podemos, a partir daqui, verificar se a China se adequa ou não naquilo que deveria ser tido como democrático. A partir daqui, podemos perguntar como é a política da China. Essa é uma pergunta interessante. Falar como é a política da China é a gente poder sair um pouquinho da caixinha nossa, de um pensamento ocidental, onde a democracia é possível. Falar da China é falar de um país que tem 5.000 anos de história, né? Algo bem diferente do nosso contexto aqui. É um país habituado com a guerra, onde as pessoas estão constantemente em guerra civil, guerras externas e dominada por imperadores, onde um é destituído pelo outro, e sempre nessa questão de opressão, de exploração das pessoas. Essas constantes guerras do país fazem com que as revoltas, as manifestações sejam constantes. Então foi nesse contexto que as nações europeias e principalmente o Reino Unido começou a dominar a China, e ela, se sentindo tão escravizada por eles, começaram a movimentar e criar um partido nacionalista que buscava sair dessa exploração europeia e derrubar as monarquias, né, esses imperadores que constantemente estavam oprimindo as pessoas. Então esse partido foi dirigido por Sun Yat-sen. Quando ele obteve a vitória, ele se tornou o primeiro presidente da República Chinesa. Com a influência da Revolução Russa, a gente vai ter ali o surgimento de outro partido, contrário ao Partido Nacionalista, que vai ser o Partido Comunista Chinês, PCC. Surge em 1921 e a partir de 1927 começa a entrar em guerra civil na China. Porém, essa guerra vai ser interrompida porque o Japão quer dominar, invade a China. Assim, a guerra civil vai ter um fim e vai ter ali um momento de paz na China, onde podemos dizer que tem uma certa democracia ou uma certa união dos chineses. Depois da explosão atômica que os Estados Unidos ataca o Japão, na bomba de Hiroshima e Nagasaki, a guerra civil volta e o vencedor da guerra é Mao Tse-tung, do partido PCC. Ele vence essa guerra em 1949 e o outro partido foge para a ilha Formosa, se declarando uma república da China. Mais tarde vai se tornar a ilha de Taiwan. Porém, o governo de Mao Tse-tung não queria uma ditadura inicialmente. Ele até no princípio queria que fomentasse as críticas a seu governo para que pudesse melhorar. Lançou uma campanha chamada de Desabrochar Sem Flores,
que era para pessoas poderem criticar, mas depois de receber muitas críticas e começar uma revolta no país, ele assim eliminou todos os críticos e impossibilitou qualquer tipo de revolta contra seu governo. Aos poucos ele foi tentando assumir essa posição comunista e eliminou as propriedades privadas, tentou fazer o que ele chamou de um salto para frente. Ele tomou as empresas, terras, todas as propriedades, tentou ajudar a economia, colocando pátios industriais, tentando fazer uma ascensão revolucionária, baseada na rejeição à influência dos Estados Unidos, da Europa, de todo mundo, buscando um total controle estatal da economia, inspirado pelo comunismo soviético, que visava acelerar a industrialização urbana e fomentar uma ampla reforma agrária, mas acabou fomentando a fome e o fracasso do seu governo só veio a piorar. Sua política cada vez mais foi fechando a China. Assim, muitos chineses morreram de fome, até que Mao Tse-tung morre em 1978, trazendo o fim para essa política. Porém, o governo de Mao Tse-tung ainda prosperou, porque contava com 8 partidos políticos que colaboraram com a Revolução Cultural Chinesa, promovendo a chamada Era Deng Xiaoping, que, entendendo que o desenvolvimento econômico possibilitaria respaldar a pretensão chinesa, Deng decidiu promover uma maior aproximação do país ao resto do mundo, abrindo as portas para a economia internacional e implantando o socialismo de mercado, abrindo as fronteiras para o comércio doméstico e também a exploração do comércio internacional, promovendo uma mecanização da agricultura, extinguindo as comunas, mas investindo em uma energia elétrica, vigorando o crescimento econômico, tornando a China a segunda maior potência econômica do mundo. Seu PIB chegou a crescer com a maior taxa do mundo. No ano de 1979, era de 150 milhões e cresceu para 12 trilhões. Permite partidos contrários? Se existe outro partido, com certeza. Existe mais 8 partidos, que foram os que venceram a luta em 1949, juntamente com o principal partido, que é o Partido Comunista Chinês, chamado de PCC. E esses partidos exercem suas funções também, porém, apenas aquele que pode eleger presidente, o Partido Comunista Chinês. A China possui 2 parlamentos. Um é aquele que delibera todo poder, que é o Partido Comunista Chinês. E o outro é o consultivo, onde todos os 8 partidos são mais de 2.980 pessoas que fazem parte dos 2 parlamentos. De fato, não existe uma democracia, mas podemos apontar uma certa democracia quando se fala em eleições pela população que elege deputados. E esses deputados que vão representar essa população, eles podem ser caçados pelo povo. Então, realmente, eles têm que agradar, né, e fazer o bom uso do poder que eles têm. Desses 2.900 deputados, a gente tem aí 60 deputados que foram caçados só no ano de 2019. E quanto à economia, é livre? Como funciona a empresa privada na China? Nesse ponto está certo. Não podemos dizer que existe uma economia totalmente livre, mesmo que seja capitalista. Ela ainda tem uma presença do governo muito forte. E existem muitas reuniões e uma participação obrigatória do governo. Toda empresa que entra na China tem que ser vistoriada, assim como as religiões também não podem exercer seus cultos com total liberdade. Então tudo é muito bem vistoriado. As empresas até de comunicação, né, são totalmente barradas, totalmente controladas, não podem falar mal do governo. Os chineses, alguns relatam que não é uma coisa ruim. Isso é como se fosse um pai que é rígido e não permite que o filho xingue o pai. Então, é o governo que... é o pai que coloca a comida na mesa.
é o governo que ajuda o povo, então é aceitável para muitos dos chineses. A aceitação do governo está no índice de 80%. E a educação? Então, a questão da escolaridade, a gente pode dizer que é uma das melhores do mundo. Ela dispara no ranking. E para poder ser eleito, a pessoa tem que entrar na universidade. Ela tem que ser um dos melhores da universidade. Então, é um ensino de qualidade. A gente está falando de um país com mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, tem uma renda per capita de 15 milhões. A gente ainda tem aí na China 500 milhões de pessoas chinesas que são camponeses, agricultores. Então, o salário médio de todas as pessoas que moram na China já são bem maiores do que no Brasil. Eles têm cerca de 400 milhões de pessoas que já estão numa classe média alta. Falar de que eles não têm um estudo de qualidade, eles têm hospital gratuito, a escolaridade é obrigatória até os 15 anos. Eles dominam a tecnologia 5G que no mundo ninguém controla. Já enviaram satélites para o espaço, mandam profissionais a todo instante para poder regulamentar uma boa qualidade de tecnologia. Tendo assim GPS particular, já tiraram da pobreza mais de 350 milhões de pessoas. São índices bem diferentes de democracias como a Índia, que ainda tem 35% das pessoas são analfabetas. Como Cuba, que proibia a religião até o ano 2000 e não permitia nenhuma liberdade. Assim, tem pessoas de qualidade que exercem o governo com maestria. De fato, pode chamar de meritocracia, porque a pessoa tem que dar resultado para entrar no governo, para ser um bom chinês. O atual presidente é um resultado. Não é como o Brasil, que o político passa 300 dias do ano trabalhando e 35 dias aproveitando suas férias. Não, lá a reunião acontece apenas uma vez, durante 15 dias, decidindo todas as mudanças do governo. Por isso que se tem uma estabilidade de um plano de governo. O Brasil, em 20 anos, teve uma mudança de projeto do governo, cerca de 30 projetos que não chegaram a conclusão nenhuma e assim que começam não conseguem chegar a um bom desenvolvimento. Por isso, mesmo sendo uma ditadura, podemos dizer que as coisas caminham. E o que o chinês quer, pelo menos é o que relatam, não querem morrer de fome, querem ter hospital, ter saúde, ter uma educação. E se para eles isso é uma vida digna, então tudo bem viver numa ditadura. Ela permite outros partidos? Honestamente, não deveria ser chamado de democrático um sistema cujo partido único dita as regras que regem o país. Apesar de a China afirmar que pratica uma forma de democracia denominada democracia consultiva socialista, inclusive em sua Constituição descreve-se como um sistema multipartidário de cooperação e consulta sob a liderança do Partido Comunista da China, na prática não pode haver mudança de partido, mas somente de personalidades, além de não poder ter outros partidos. A Constituição diz o seguinte: o Congresso Nacional do Povo e os congressos da população local em vários níveis são constituídos por meio de eleições democráticas. Eles são responsáveis perante as pessoas e estão sujeitos à supervisão. Todos os órgãos administrativos, judiciais e procuradores do Estado são criados pelos congressos do povo, aos quais devem responder e pelos quais são supervisionados. Bom, quanto à economia, nos últimos 20 anos o ritmo de crescimento chinês foi ainda maior. Os líderes comunistas acabaram incorporando elementos democráticos à ditadura partidária. Aqui o principal é dar autonomia para cidadãos escolherem entre dois candidatos a prefeito, por exemplo, porém ambos filiados ao Partido Comunista. É uma questão mais personalizada do que ideológica, de modo que se uma região escolhe, por exemplo, representantes mais à direita, pode ser sinal de que o partido precisa efetuar algumas mudanças antes de ser surpreendido por protestos.
Desde 1949, o governo chinês, sob o sistema econômico e político socialista, tem sido responsável por planejar e por gerenciar a economia nacional. No começo da década de 1950, o sistema do comércio exterior chinês foi monopolizado pelo Estado. Quase todas as empresas chinesas pertenciam ao governo. E o governo controlou todos os preços de mercados importantes, controlou o nível de distribuição geral dos fundos de investimentos, determinou alvos para a produção de grandes empresas, alocou recursos energéticos, ajustou os níveis salariais de emprego, operou o comércio atacadista, varejista e as redes de trabalho e comandou a política financeira e o sistema bancário. O Partido Comunista da China ainda considera a propriedade privada não socialista. No entanto, segundo alguns teóricos do partido, a existência e o crescimento da propriedade privada não necessariamente prejudicam o socialismo e promovem o capitalismo na China. Outros teóricos argumentam que Marx e Engels nunca propuseram a abolição imediata da propriedade privada. Segundo Engels, o proletariado só pode abolir a propriedade privada quando as condições necessárias foram cumpridas. Talvez a China só esteja atravessando esse período até o fim total da democracia. Agradeço a todos os ouvintes e gostaria de fazer um manifesto contra essa rádio que acha que as mulheres devem ser as últimas porque elas são o segundo sexo. Isso não se faz numa sociedade democrática. Gostaria de agradecer aos chineses aqui presentes, Xin Shanghuan e Kalakala Simidechalhoko, pois vocês souberam reconhecer a sabedoria do poder chinês, que tem demonstrado seu exemplo de um Estado comunista com economia capitalista para que todo mundo possa aprender a se desenvolver. Gostaria de salientar, primeiramente, que a democracia que a China vive hoje não tem nada a ver com as democracias do resto do mundo. Por isso, podemos abertamente chamá-la de ditadura comunista em favor do povo, ou chamá-la de democracia involuntária, sustentada pela aceitação comum de um povo que necessita de uma ditadura odiernamente ou momentânea. A China é um governo democrático, pois democracia é um governo do povo, pelo povo e para o povo. O Partido Comunista está no poder há 71 anos, sem entrar em nenhuma guerra civil ou internacional. Já somos a primeira potência do mundo em tecnologia e em desenvolvimento, com mais de 850 milhões de pessoas retiradas da linha da pobreza extrema. Antes de termos esse governo ditador comunista em favor do povo, morríamos de fome, sem saúde, sem dignidade, sem expectativa de vida. Agora já acabamos com todo o trabalho escravo, pois não faz o país se desenvolver e crescer economicamente, pois os pobres se tornam dependentes dos ricos e a sociedade, assim, se torna um caos. Hoje, o salário da população chinesa, em geral, é de R$900 por mês, enquanto no Brasil não se chega a R$500. Na China, se gasta 5% do salário com alimentação e apenas 1,5% em transportes, pois somos o país que tem o maior investimento ferroviário do mundo. Temos o maior índice de qualidade de vida, com o PIB mais alto do mundo. De 2008 a 2017, houve um crescimento de emprego em 200%, gerando empregos para mais de 150 milhões de trabalhadores rurais. Hoje vivemos em uma ditadura necessária, podendo existir muitas pessoas que aceitam o governo involuntariamente. Mas os verdadeiros líderes e representantes chineses sabem e sustentam este governo ditador que governa para o bem do povo chinês. Por isso, sustentamos que somos um povo democraticamente governado por uma ditadura que tem superado todas as expectativas e desejos do povo chinês. Obrigado.